Olha, ela já está aqui. Amém? E se ela já está, vamos aproveitar então, né? Já pode vir para ministrar a palavra de Deus. A pastora Luciane vai hoje ministrar a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? E aguenta aí, abre o teu coração, recebe o que Deus tem, porque é grande. Eu acredito nisso, Patrícia. Amém? Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém? Eu já não falo muito alto e cansada ainda. Eu passei o dia todo num congresso de mulheres ali na Igreja Batista, desde as 9 horas da manhã. E eu cheguei em casa porque meu filho, ele é lá da PIB, ia fazer um retiro com os jovens, e eu fiquei até 1h30 da manhã fazendo a mala dele, arrumando tudo, a correria, né? Aí eu já tive que levantar, era 4h20 mais ou menos, para acabar de ajeitar as coisas, porque ele tinha que estar 5h30 da manhã na igreja. Olha que benção. Aí a pouco eu já tive que, dei mais uma cochiladinha, levantei para ir pro congresso de mulheres. Cheguei em casa já tarde, o dia todo. Aí deu tempo de eu dar uma cochiladinha de 1 hora para estar aqui, irmãs. Pensa no vaso que está arrebentado. Mas eu falei, Senhor, né? Teve uma outra vez que acho que eu fiquei de vir. Não, a Ju me convidou e não deu para estar aqui. E eu falei, Ju, meu Deus, Deus vai preparar. E aprove Deus para este tempo, né? Então eu quero louvar Deus, irmãos, né, pela vida das irmãs, por essa igreja, pela vida da pastora, e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos que tem nos dado, porque o cuidado de Deus é muito especial, né? E meu esposo não pôde vir comigo porque a gente congrega ali em Buritama, e a nossa pastora está no Rio de Janeiro, já faz mais de uma semana, ministrando lá, ministrou nos congressos, e algumas igrejas, e ela está chegando segunda-feira. E aí ele está indo para lá, e enquanto ele está indo para lá, eu estou fazendo obra no outro campo, né? Não tem jeito. Então nossos cultos lá é domingo, segunda e quinta. E do dia que a pastora viajou, eu não consegui ir nem um dia com ele. E domingo ele ainda vai, e eu vou ministrar na Assembleia do Belém, também não vou. As irmãs ficam mandando mensagem, você não vem? Você não vem? E eu digo, vou. Quando Jesus preparar, eu vou, né? Porque a obra não pode parar, né, irmãos? E é importante que Deus, Ele cumpra o que Ele promete, né? Eu vou dizer uma coisa. Estava ali, né, em espírito, falando com o Senhor acerca da palavra. Porque eu já venho com uma palavra já há alguns dias. E quando esse louvor que a pastora aqui colocou e fala, né, melhor ser um menino, né, e obedecer, melhor ser um menino e te ouvir, né, do que ser um sacerdote rejeitado. É muito forte, né, pastora? O negócio, se você prestar atenção no louvor que foi louvado, ainda diz assim, antes que Icabô nasce, ó. Icabô significa foi-se a glória de Deus. Antes que a glória de Deus se vá, fale comigo. Quem quer ouvir Deus falar contigo? Aleluia. Porque eu peço para o Senhor todos os dias, Senhor, fala comigo como o Senhor falava com Moisés. Irmãos, coisa linda é, né? Você ouvir a voz de Deus claramente, como eu estou falando com você, e você aqui respondendo no seu glória a Deus e aleluia, e a gente ouvir a voz do Senhor é coisa tremenda. E eu já vinha falando com Deus, Senhor, essa palavra, e quando tocou esse louvor, porque eu fico muito atenta, né? Não que eu acompanhe os louvores para poder ministrar, é que tem coisa que a gente sai de casa com aquilo, né, pastor? E a gente quer que Deus testifica. Porque se às vezes a palavra ainda mais, se ela for um pouco dura, a gente quer uma confirmação de Deus para que a gente possa ter liberdade no Espírito para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos.
para que a gente venha ter êxito. Então eu tenho certeza que aqui nessa noite, Deus ele tem direções para a nossa vida, Ele tem resposta, e eu acredito, queridas, que Deus, olha que bonito aqui, né? Tá parecendo o culto das irmãs, né? Só tem irmã e Jesus no negócio, né? Então eu acredito, queridas irmãs, que Deus marcou esse encontro aqui, para que nós viéssemos ouvir Ele falar e obter algumas respostas da parte do Senhor. Abra a palavra do Senhor comigo, livro de Êxodo, o capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 3 a seguir diz assim. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao Senhor, aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Vira para tua irmã da direita, da esquerda e diz assim: tudo. Diz de novo, mas com força: tudo. O que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? Feche os seus olhos aí um minutinho. Soberano e eterno Deus, Pai de poder, Deus de milagre, eu quero, Senhor, te louvar, te adorar. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela oportunidade de mais uma vez poder estar na Tua casa, essa casa, Senhor, de oração, casa que se chama pelo Teu nome. E eu quero agradecer ao Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que vela sobre a Tua palavra para cumprir, porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E eu tenho certeza, Pai, da presença do Senhor neste lugar. Venha nos trazer direções, venha falar conosco, Pai, que possamos ouvir, Senhor meu Deus, a Tua voz, como disse o louvor, antes que acabou nasça, Senhor, na nossa vida, antes que a glória do Senhor vá-se embora, que nós possamos, Senhor, aprender a ter intimidade contigo. E se porventura tínhamos intimidade e perdemos, Senhor, no decorrer da caminhada, possamos nesta noite resgatar aquilo que perdemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que está nos preparando para morar no céu. Por isso eu peço a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo, para fazer, Senhor, somente o Teu querer. Não permita que eu fale nada de mim, Senhor, neste lugar, porque essa obra é Tua. Essa obra, Senhor meu Deus, está passando por um processo árduo. Essa obra está passando, Senhor Jesus, por um processo, meu Deus querido, de experiência nova. E essa experiência nova para essa obra, Senhor, só Tu sabes, Jesus querido, e conhece o gemido daqueles que têm descido, Senhor, na Tua presença. Mas eu tenho certeza, Pai, que hoje o Senhor trará, Senhor Jesus, respostas, coisas novas, e o nome do Senhor será glorificado. Assim, Jesus, eu te peço, e assim, Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, você pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o Senhor, porque nós estamos num número pequeno de pessoas, mas o seu glória a Deus e aleluia, querido, não pode cessar nessa noite, porque o dono da obra, Ele está na casa. Amém? Queridas, eu observo a palavra do Senhor, e a Bíblia diz assim que Deus, Ele fala com Moisés no Monte Sinai. Nós sabemos que Deus já havia falado com Moisés no monte
em alguma outra ocasião, quando Moisés foi tirado do Egito por por um motivo de força maior, porque se fosse talvez pela vontade própria, Moisés ele não teria saído de lá. Você que está aqui, lê Bíblia, conhece a história, sabe que Moisés ele foi criado dentro do palácio. Moisés ele foi criado com muitas regalias dentro do palácio, criado pela filha do rei, né? Com todas as regalias. E a Bíblia vai dizer, a história vai nos contar, querido, que somente quando ele tinha 40 anos de idade é que ele foi conhecer a sua verdadeira história, é que ele foi saber que ele era filho adotivo, é que ele foi conhecer a verdadeira linhagem, da onde ele pertencia. E a Bíblia vai nos trazer, querido, uma situação, porque depois que ele descobre a sua linhagem, quem era o seu povo e o que acontecia com o seu povo ali no Egito, a Bíblia vai dizer que um dia ele se depara com um egípcio maltratando um hebreu, e os hebreus eram da linhagem de Moisés. Moisés ele fica irado com a situação, mata aquele egípcio, enterra o corpo na areia. E até aí, querido, tudo é permissão do Senhor. Por quê? Porque tem hora, como foi louvado também o louvor aqui, eu estava prestando bastante atenção, que tem hora que Deus ele permite a tempestade, ele permite uns ventos, para quê? Para que nós venhamos nos aproximar dele, para que a gente venha conhecer mais o Senhor, porque tem gente que só vai conhecer a Deus, pastora, no meio do vento, da tempestade, enquanto está vivendo tempo de bonança. Para que se aprofundar em conhecer o Senhor? Para que buscar Deus em oração? E Deus ele permite essa situação porque era propósito. Deus precisava empurrar Moisés para o projeto na qual Deus tinha projetado para um futuro muito próximo, que seria o resgate do povo de Israel. Você está pensando que você está aqui de enfeite, querida? Você está pensando que você está aqui só para pintar de bonitinha, né, como eu, e achar que o nosso modelito vai arrasar? Não. Deus ele tirou você de alguma situação ou de uma posição que você vivia, permitiu ventos na tua vida para empurrar você para os projetos dele acontecer através da sua vida. E pode ser que esse projeto seja o resgate de alguém, talvez dentro da tua casa, talvez na tua parentela, talvez no bairro onde você mora, no trabalho onde você trabalha. Eu não conheço a tua história, mas eu sei que ele tem um projeto escrito com a tua vida. E Deus tinha um projeto traçado para Moisés, querido. E você sabe que a morte queria pegar Moisés desde o seu nascimento. Só que quando Deus ele tem um projeto, querido, a morte pode até se aproximar, mas não toca em escolhido de Deus. Olha para tua irmã da direita, da esquerda e diga assim: você é escolhida de Deus. Ô irmã, fala assim com força: você é escolhida de Deus. Você é escolhida de Deus. Olha para ela de novo e diz assim: pode até tentar te matar. Pode até tentar te matar. Mas o projeto está de pé. Porque tem gente, irmãos, que pensa assim: vai morrer agora vai morrer. Tá começando a nascer, mas nós vamos matar no ninho, não é assim? Só que não mata, irmão, porque Moisés passou por esses processos, e em todos os processos Deus ele deu livramento. A Bíblia diz que Deus permitiu esse reboliço na vida de Moisés, a matar um egípcio que estava maltratando um hebreu, para empurrar ele para algo grande que Deus tinha. Agora Moisés ele é forçado a sair, querido, de uma posição que ele vivia, talvez uma posição de comodismo, porque lá ele tinha do bom e do melhor. Moisés não precisava trabalhar, Moisés não precisava se sujar na areia, se sujar com trabalho forçado, nem muito menos se sujar com fezes de animais. Moisés não precisava nada disso, mas quando Deus permite um vento na vida dele, para empurrar ele para um grande projeto, na qual Deus tinha projetado, escrito para a vida dele, querido, sabe onde ele vai parar? Ele vai parar na casa de um homem chamado Jetro, na qual se torna seu sogro, um homem que a Bíblia vai nos dizer que ele conhecia um pouco de Deus, ele conhecia um pouco da palavra, dos preceitos do Senhor. E Moisés ele vai
aprender com este homem. Ele se casou com a filha deste homem, ele teve um filho, e a Bíblia vai dizer que um dia ele ia ali apacentando o rebanho do seu sogro. Você sabe que Deus chama a atenção de Moisés no meio de uma sarça, aonde a sarça pegava fogo e não queimava, pegava fogo e não se consumia. Eu acho isso muito interessante, porque digamos que essas folhas aqui fossem naturais. Você consegue imaginar, querido, uma planta natural, verde, pegando fogo e não acontecendo nada com ela? Você consegue imaginar a cena? Porque se fosse eu, pastor, eu ia ficar bastante curiosa, como Moisés ficou curioso. A Bíblia diz que Moisés, ele se aproxima para poder ver o que estava acontecendo. De repente ele ouve uma voz, e interessante que eu, prestando atenção no louvor, dizia assim: me chama pelo nome, não é? Chama pelo meu nome. E Deus é um Deus que chama pelo nome. Eu não sei o nome de todas aqui, eu só sei o nome da pastora e ainda confundo com a irmã dela. É uma benção, sabe? É duro, porque é bem parecido, aí eu sempre troco. Mas Jesus conhece o teu nome, ele te colocou sobrenome, ainda que você não o conhecia, ele te chamou desde o ventre da tua mãe, e ele chama Moisés pelo nome. A Bíblia diz assim que Deus fala: Moisés, Moisés, não se chegue para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você está pisando, ela é santa. Porque Deus estava dizendo assim: não se chegue para cá, Moisés, porque aqui existe um limite, você não pode passar de um limite para cá, porque senão você vai estar invadindo a minha privacidade, ou seja, você vai estar invadindo a minha santidade, e todo aquele que toca na minha santidade morre. Aleluia. E Deus diz assim: Moisés, não se chegue para cá. A Bíblia diz que Moisés se vira. Aleluia. Moisés, ele, se cobre o rosto, porque ele não podia se achegar para ali. Mas Deus, ele fala com Moisés e diz: Moisés, eu tenho um projeto contigo. O meu povo lá no Egito está clamando por socorro. E eu preciso que você volte no Egito, porque eu preciso resgatar aquele povo, eles estão clamando por mim. Agora Moisés, que ele fazia já um tempo que tinha vindo do Egito, corrido com medo de morrer, ameaçado de morte, estava ali vivendo uma vida escondida, mas escondida debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Agora Deus resolve aparecer para ele e dizer para ele: volta na mesma terra em que você saiu de lá corrido, porque agora eu preciso usar a tua vida para resgatar o povo que ficou para trás. Será que você voltaria? Da onde foi que Deus tirou você? Será que você já sofreu algum processo de rejeição? Vamos dizer aqui na parentela, porque o crente onde ele é perseguido é no meio da parentela, quando ele está firme com Jesus, porque o próprio Jesus disse que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Jesus, ele realizou muito poucos milagres no meio dos seus, na cidade onde ele vivia, do que nas cidades circunvizinhas. Por quê? Porque o povo na qual ele convivia não cria muito no seu ministério. Aleluia. E eu sei que tem pessoas que muitas vezes são perseguidas no meio da parentela, porque as pessoas não acreditam que Deus tem um projeto com você. Quando você começa a parecer diferente, aí todo mundo questiona a sua diferença. Porque enquanto você era uma doida varrida, você era doida. Agora você mudou e está se tornando uma pessoa diferente. As pessoas querem muitas vezes entender o que está acontecendo e acham que você está camuflada atrás de uma máscara, que a qualquer momento você pode se transformar. Mas Deus, ele te levantou para uma grande obra, e se ele mandar você voltar lá no lugar aonde ele te tirou, porque ele tem uma obra com você, querido, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que voltaria com um semblante diferente, pastor. Porque Moisés, quando ele voltou, a Bíblia vai dizer, querido, que a história vai nos relatar que ele já volta diferente. Ou seja, Deus, ele dá poder, Deus, ele dá autoridade, ousadia para Moisés. Moisés, ele não vai de qualquer jeito. Moisés, ele vai agora debaixo das potentes mãos de Deus, com uma autoridade do céu, porque Deus chama ele para uma missão, e no princípio ele até tenta fugir. E quando se
que não tentam fugir daquilo que Deus tem? Quantos que tentam se esconder? Não é? A Bíblia vai trazer, querido, que ele diz assim para Deus: Senhor, eu não sei falar eloquentemente, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Aí Deus fica irado, porque de todo jeito ele está tentando, né, se esquivar daquilo que Deus tem. Aí Deus diz para ele o que? Moisés, quem é que ensina o homem? Não sou eu? Quem fez a boca do homem não fui eu? Quem fez o mudo ou o surdo não sou eu, Moisés? Aí Deus fala assim: Moisés, eu vou levantar Arão, o teu irmão, ele fala bem. E sabe o que eu acho lindo aqui, pastor? É que Deus dá um poder para Moisés tremendo e diz assim: Moisés, tu serás para Arão por Deus. Olha que coisa. Aleluia. Eu estava na minha casa meditando nessa palavra enquanto eu estava me arrumando para vir. E eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa linda, que privilégio. É mais ou menos assim, Deus, o próprio Deus, se materializando num corpo. Porque ele diz assim: você lhe será por Deus. Ou seja, eu vou falar na tua boca, você vai falar com o teu irmão e ele falará ao povo. Irmãos, que coisa linda. Aleluia. Mas sabe por que isso acontecia? Porque primeiro, eu venho meditando. Moisés, Deus conhecia o coração dele. Deus, ele sabia que podia contar com Moisés para uma obra grande, irmão. Hoje em dia, está muito difícil Deus contar com alguém para obras grandes, porque quando a obra começa a crescer, o coração do homem começa a se ensoberbecer. Quando a obra começa a tomar um rumo, as pessoas começam a ficar soberba, arrogante, e acham que a coisa só vai acontecer com ela, porque se ele ou ela não estiver na frente, a obra não anda, porque se ele ou ela não estiver fazendo, a coisa não vai. Aí Deus falou assim: eu vou levantar Arão, teu irmão. Eu acho lindo, porque Deus, ele, quando levanta alguém para uma grande obra, ele não vai te deixar sozinho. Aleluia. Coisa boa é quando a gente trabalha em equipe. Aleluia. Tem gente que quer fazer tudo sozinho, não é? Não é verdade? Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho observado, pastora, alguns ministérios que a gente vai em muitas igrejas, e a gente vê muito assim, muito o que acontece. Eu tenho uma igreja que eu observo muito o comportamento. É mais ou menos assim: Deus levantou o dirigente, o líder, o anjo da igreja para a obra, né? Só que a pessoa abre o culto, fecha culto, ministra oferta, sabe aquela mesmice? Parece o sol e a lua. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que a mesmice é o sol e a lua. Todo dia nasce, todo dia se põe. Isso nunca vai mudar, porque é eterna mesmice, está escrito. E tem gente que quer viver uma eterna mesmice dentro da igreja, porque tem gente que acha que mais ninguém é capacitado ou nunca será capaz de exercitar alguma coisa dentro da obra. Aí eu fico observando aquela obra, não porque eu vou na igreja para observar, mas porque Deus leva a gente, pastora, a observar as coisas. E Deus fala assim: olha aí, tá vendo por que a obra não vai? Tá vendo por que a obra não cresce? Porque não investe. Porque é mais ou menos assim: o irmão da esquerda, ele é um irmão problemático, é tipo Pedro, sabe? Qualquer momento está tirando a espada, então eu não vou investir nessa pessoa porque ela é complicada. Aí é o irmão do centro, do meio da igreja, não dá para investir, porque também tem mais ou menos a mesma característica do da esquerda, então não dá. Aí o da direita e não investe. Aleluia. Quando Deus, ele chamou um povo, ele chamou pessoas para capacitar, porque a Bíblia diz que ele capacita os escolhidos. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós somos escolhidos do Senhor. Mulheres guerreiras. Ainda que tenhamos defeito, queridos, porque eu estou aqui, mas eu não sou perfeita. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu vou fazer agora, dia 25 de novembro, um ano que eu me casei, né?
depois de alguns anos vivendo aí, vivi bastante tempo sozinha, e aí Deus me deu um esposo. Agora eu estou vivendo uma nova experiência, que eu preciso colocar em prática um monte de coisa que eu preguei. Está entendendo, pastor? Porque assim, o pregador prega, o pregador vive o que prega. O pregador prega, o pregador, ele tem que colocar em prática o que ele pregou. Agora, você pregar é uma coisa, você viver o que você está ministrando é outra coisa. E aí a gente começa a viver uns tempos, né, em que você fala, puxa vida, agora eu preciso colocar isso em prática. Nós somos chamadas para uma grande obra, mas nós temos que colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem para quê? Para que as coisas venham fluir na nossa vida. E muitas vezes nós somos pessoas difíceis de lidar. Eu acredito que, como eu, aqui também tem mulheres que têm as suas fraquezas e têm os seus temperamentos. Sim, porque se falar, alguém disser aqui, não, eu sou a pessoa perfeita, querida, se prepara, Jesus vai voltar durante esse culto, ou depois dele na tua casa, para te levar para a glória, porque pessoas perfeitas ficar vivendo nessa terra correm o risco de perder a salvação, não é? Não é verdade? Então nós somos pessoas imperfeitas, mas que Deus, ele investiu, Jesus, ele investiu em mim, ele investiu em você, porque ele tem um plano para a tua vida, e quem é o homem para não investir em nós? Aleluia, não é? Aí eu observo aquela obra, pastora, a obra não cresce, a obra não flui, o negócio não vai. Por quê? Porque o homem agora acha que só ele pode. Deus, quando olhou para Moisés, eu creio que Deus viu nele, sabe o que? Deus viu nele assim, um homem capaz de liderar uma multidão, um homem que em todo o tempo que ele liderasse, ele nunca ia se ensoberbecer, uma pessoa que Deus podia entregar poderes na mão dele, ele ia ver sinais acontecendo, e de maneira nenhuma ele ia achar que só com ele acontecia. Coisa linda do céu. Porque tem gente que acha, meu Deus, só usa a mim. O poder está comigo, a glória está comigo, tudo é comigo. Digo nada com nada, nada contigo, é tudo comigo. É mais ou menos assim. Agora Deus fala assim, Moisés, teu irmão Arão está vindo aí. E ele fala, bem, tu lhe será por Deus, e ele te será por boca, e falará ao povo, Moisés. Pastora, quando eu estava sentada ali, e a pastora estava aqui no som, e eu vou dizer uma coisa, eu preferia não pregar essa palavra, de verdade. Mas como Deus foi testificando, desde o momento que eu cheguei, eu tenho que entregar. E Deus estava dizendo assim para mim, diga para ela, que eu estou levantando pessoas que vão acompanhar ela nessa obra, que vão acompanhar ela de uma maneira bem especial, viu, pastora? Aleluia. E Deus está dizendo assim, sabe o que Deus disse para mim enquanto eu estava sentada ali? Que a pastora está vivendo uma experiência muito difícil nesse tempo, e essa experiência tem corroído muito a tua alma, que a irmã tem chorado nos pés do Senhor, porque a irmã não tem entendido alguns processos, e tem questionado, e tem chorado, e tem perguntado para Deus. A vontade muitas vezes de desistir, ela tem batido sim. A pastora tem perguntado para Deus, mais ou menos assim, eu continuo, é isso mesmo? Aleluia. Mas Deus sabe o que Deus disse para mim? Diga para ela que eu estou dando uma experiência para ela muito terrível, porque eu estou levantando pessoas que ela vai ter que saber lidar, ela vai ter que saber liderar, porque se não saber liderar vai perder a bênção. E Deus está dizendo assim, não perca a bênção, porque o que eu vou enviar e a quem eu estou levantando será para marchar contigo para a obra que eu tenho com a tua vida crescer. Alabrachai de comanai. Aleluia, aleluia. Deus não conta com uma liderança egoísta. Quando Deus chamou Moisés, Deus olhou para o coração de Moisés e disse, eu vou dar poder, eu vou dar autoridade, eu vou dar ousadia, eu vou levantar ele para liderar uma grande multidão, e ele não vai ser o modelo de líder egoísta, porque está cheio de uma liderança egoísta. Aleluia, aleluia. Labashai de comanai.
Louvado seja Deus. Aí que ele deu volta para a palavra do Senhor. Deus confiou uma obra na vida de Moisés. Você está pensando que o povo que Moisés liderava era mais ou menos a quantidade de pessoas que estamos aqui nessa noite? Não era não, querido. Era muito, milhões de milhares de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que foram tirados da terra do Egito. Deus, ele leva Moisés com poderes lá, e você conhece a história, resgata aquele povo, aí traz aquele povo do Egito, foram perseguidos, você conhece, eu não vou aprofundar muito, aí eles atravessam o mar, Faraó junto com o exército tenta alcançar eles, Deus não permite, por quê? Porque Deus tinha plano para aquele povo era escolhido de Deus. Agora eles estão do outro lado do mar, chegaram. A Bíblia vai dizer, querido, que fazia o quê? Um período de 3 meses. E ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Eles estão de frente do monte Sinai. Só quem podia ter acesso ao monte era Moisés. Aleluia. Os sacerdotes não podiam subir, os anciões não podiam subir. Moisés, Deus tinha um negócio com ele lá em cima. Moisés, a Bíblia vai dizer que ele subiu. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aí Deus começa a falar com Moisés e diz assim, que era para Moisés dizer isso aqui para o povo: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tinha uma condição. Você quer ouvir Deus falar? Você quer ter intimidade com Deus? Você quer, aleluia, ver a glória de Deus? Existe uma condição. Primeiro, você tem que andar nos preceitos do Senhor diligentemente. Trazer a palavra para a tua vida e colocar em prática. Agora pergunta para mim se é fácil. Não é. Sabe aquela pessoa que te trai e você tem que colocar a palavra em prática? Porque Jesus, ele foi traído por Judas, um dos discípulos, que chegou a sentar na mesa com ele para comer. E Jesus ainda, perdoou. Aleluia. Sabe o que é você levar um tapa no rosto de um lado e ter que dar o outro? Mas é difícil a gente colocar em prática. Mas se não for dessa forma, querido, ninguém vai ver a glória de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus, ele apresenta uma condição para o povo. E ainda diz assim: e veio Moisés e chegou aos anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Será? Será que a gente faz mesmo? Tudo que o Senhor me falar eu vou pôr por obra, eu vou pôr em prática. No livro do profeta Ezequiel, Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, este povo vem a mim, vem a ti, mais ou menos assim, buscam revelação, buscam profecia, querem ouvir eu falar com eles, só que o coração deles é rebelde, está longe. Busca o Senhor, mas não põe a palavra por prática. Querem obter vitórias, mas não obedecem um tiquinho assim que seja, para que possa ver a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer que
Moisés, ele desce, chama os anciãos transmitem a mensagem, o povo diz: tudo que o Senhor tem falado nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Agora Moisés vai conversar com Deus: olha, o povo disse que tudo que o Senhor falar eles vão obedecer. A Bíblia diz assim que Deus diz assim para Moisés, e o Senhor diz a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado a palavra do Senhor ao povo, a palavra do seu povo ao Senhor. Aí Deus, ele vai dizer para Moisés assim: Moisés, eu vou falar contigo de uma maneira que todo o povo também ouvirá eu falando contigo. Queridas, eu acredito que aqui, como eu, você tem o desejo de ouvir Deus falar. Só que tem pessoas que acham que Deus vai falar só com a liderança da igreja, vai falar só com o líder, e não é. Deus, ele quer falar com o líder, mas ele também quer falar contigo. Deus, ele quer falar contigo, mas ele também quer falar comigo. Só que para nós ouvir a voz do Senhor também tem condições. Deus disse assim: Moisés, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo e sobre o monte Sinai. Agora Deus fala assim: ó, prepara o povo, prepara esse povo, porque eu vou falar e eles vão ouvir claramente a minha voz, falando contigo, Moisés. Por quê? Para que eles te creiam eternamente. Querido, eu amo essa passagem. Aliás, eu amo a Bíblia toda, né? Mas tem umas passagens que a gente, né, gosta muito, né? E essa é uma. Por quê? Porque Deus, ele falando claramente ali com Moisés, e toda a congregação ouvindo. Irmão, é muito tremendo. Aleluia. É mais ou menos, eu não vou pegar eu aqui não, para não dizer que é, entendeu? Vou pegar a pastora, que é melhor, né? Não é? É mais ou menos, a pastora está aqui ministrando, e Deus está falando com ela durante a ministração, e você está ouvindo a mensagem sendo ministrada. Aleluia. Você está pensando, querido, que o ministrante da palavra, o pregador da palavra, para ele pregar a palavra para uma igreja, Deus tem que estar falando com ele para poder estar transmitindo. Não pense você que você está aqui ouvindo simplesmente a minha voz, que eu sei que ela não é muito agradável, porque às vezes tem irmãos que filmam eu pregando e mandam para mim. Eu falo: Jesus, me dá uma voz de pregadora, porque essa voz não é voz de quem prega não, né? É uma vozinha chata, irmão, enjoada. Mas você crê que Deus está falando contigo aqui nessa noite? Aleluia. Deus falou assim: Moisés, eu vou falar com você lá no cume do monte, de uma maneira em que eternamente o povo crerão, porque eles vão ouvir eu falando com você. Aleluia. E é tão lindo, porque até os dias de hoje nós mencionamos a história de Moisés e acreditamos que aconteceu exatamente dessa maneira. Porque eu acredito na palavra do Senhor, irmãos. E eu acredito que Deus, ele fala claramente. Eu tive algumas experiências com Deus. Eu fui um dia, primeira vez eu fui pregar num congresso. Ai, que coisa. Não gosto, irmãos. Eu não sou pregadora de congresso. Pregador de congresso é aquele que faz a cadeira voar, o negócio, né? E eu não tenho esse dom, sabe? Eu digo: Deus, eu não tenho esse dom, né? Então não me leva para esses mistérios, não. Mas esse congresso era na minha igreja, na sede, lá em Osasco, onde eu congregava. E nesse dia, nesse congresso, eu ia ser ungida missionária. Olha só que coisa. Duas coisas terríveis acontecendo com a minha vida ao mesmo tempo. Ia ministrar no congresso e ia receber unção. E eu na minha casa, desesperada, eu dizia: Senhor, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar. Aí Deus me deu uma palavra lá no livro de Oséias, né?
E aí eu estudei essa palavra e estudei, e eu estava começando, né? Estou começando ainda, né? Mas eu estava começando mais naquela época, né? Assim, dar uma saudação, né? E eu muito preocupada. Aí eu fui no ônibus, estava a missionária Neiva comigo, lembra dela, né? A missionária Neiva comigo, que ela e o esposo dela eram meus pastores na época, e me levaram para esse congresso para receber a unção lá. E eu estava no banco com a missionária Neiva, e aí eu virei para o lado assim, comecei a cochilar. Dei um cochilo e eu percebi, assim, eu virei e ouvi uma voz claramente que falou comigo no meu ouvido assim: come do rolo que eu te dou. Interessante que eu ouvi essa voz estrondosa, era uma voz assim, sabe? E eu abri o olho e eu estava mastigando, pastora, como se eu estivesse comendo mesmo alguma coisa. Aí eu olhei para o lado e a missionária Neiva estava, né, dormindo. Eu pensei, eu acho que eu sonhei, né? Aí eu tornei a virar de novo. Quando eu estava quase pegando no sono, eu tornei a ouvir de novo: come do rolo que eu te dou. Outra vez foi na minha casa. No mundo espiritual eu tive uma experiência. E Deus me levantou naquela madrugada, arrebatou o meu espírito do corpo. E eu vi o meu corpo na cama e eu vi o meu espírito em pé no quarto. Mas antes que isso acontecesse, Deus falou assim comigo: levanta e unja a tua casa. E o meu espírito saiu do corpo, e o corpo ficou deitado, e eu comecei a andar pela casa, e eu ia ungindo cada cômodo da casa, quando eu vi um demônio saindo de dentro da minha casa. Aleluia. Deus, Ele é tremendo, irmão. Deus, Ele ainda fala, e Ele quer te dar experiências aqui nessa noite. Aleluia. Deus, Ele falou com Moisés: Moisés, eu vou falar contigo de uma forma que toda a congregação, todo o povo vai ouvir. Só que tem um negócio: desce, santifica o povo, manda que o povo lave as suas vestes. Porque tem gente, pastora, que quer ouvir Deus falar, mas não sai do erro, não sai do pecado, continua praticando as mesmas obras, xinga, fala palavrão, chama demônio dentro de casa, briga. Aí Jesus diz lá na palavra dele assim: por acaso que é para contenda que vós jejuais? Porque tem gente que levanta o jejum e arruma confusão dentro de casa, porque o inimigo, sabendo que você está consagrando a tua vida a Deus para um propósito, ele vai se levantar dos quatro cantos da casa. Levanta na igreja, levanta em tudo quanto é canto, mas se a gente não tiver na fiação, a gente perde a bênção. A casa é para contenda que vós jejuais? Deus falou assim: santifica o povo, porque eu vou descer. Quer ver a glória de Deus? Santifica a tua vida. Quer ouvir Deus falar? Entra no propósito de jejum com o Senhor. Quer ver Deus descer com a glória dele, querido? Vai limpar as suas vestes. Aleluia. Nós temos que limpar as nossas vestes para ouvir o Senhor falar conosco. Aleluia. Aí Moisés desce, relata ao povo. O povo, o que acontece? Vai se preparar. E Deus ainda diz mais para Moisés: Moisés, é o seguinte, você vai colocar um limite, o povo vai se preparar, não vão poder passar esse limite. Coloca termos significa limite, não vai passar, porque o limite simboliza a santidade de Deus. E Deus diz assim: qualquer que ultrapassar, qualquer que tocar, seja homem ou animal, morrerá. Aleluia. E tem gente que acha que pode estar na casa do Senhor de qualquer jeito. Na casa do Senhor as coisas também têm limite, irmãos. A gente quer viver na presença do Senhor de qualquer jeito, quer entrar na casa do Senhor, quer entrar no santo do santo de qualquer jeito. Deus está dizendo assim: não, de qualquer jeito não. Vai cuidar de consagrar a tua vida para tocar naquilo que é santo. Deus, Ele me chamou. Deus, Ele chamou mulheres que estão aqui nessa noite para algo grandioso. Mas Ele está dizendo assim: você quer ver eu me revelar mais na tua vida? Vai descer de uma maneira que você nunca desceu, porque você vai ver eu fazer coisas que você nunca viu.
Deus, Ele é fiel na palavra. A Bíblia diz que Ele preparou o povo. E a Bíblia diz assim que no terceiro dia, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Todas as irmãs que estão aqui são membros dessa igreja? São. Amém. E o que Deus falou para Moisés? Coloca o povo para santificar a vida, porque eu quero descer na casa, eu vou descer no arraial, eu vou descer para falar. Aleluia. Eu acredito que vocês já têm jejuado, que vocês já têm feito coisas sim, mas Deus quer um negócio mais no profundo, viu, pastora? E eu acho interessante que aqui nós só estamos em mulheres. E quando se fala com mulheres, Deus sabe com quem está falando. Porque se Ele convidar para descer, sabe que vai fazer. E Deus está dizendo assim, pastora, coloque essas mulheres num propósito. Entendeu? Porque Deus tem algo muito grande para realizar aqui. Aleluia. A glória de Deus quer descer na casa. A glória de Deus quer manifestar. O poder do Senhor quer descer sobre essa obra. E Ele vai levantar mulheres capacitadas, guerreiras. Essa obra, ela vai ter uma virada, irmãos. Aleluia. Mas é necessário santificar, levantar um jejum, lavar as vestes. Aleluia. Faça algo diferente. Porque se você tem feito um propósito rotineiro, como eu disse assim, tudo que vira rotina acaba se tornando eterna mesmice, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. Não que seja errado, mas quando a gente quer algo maior, a gente também parte para algo maior. Parte para cima. Vou te dar um exemplo aqui. Quando Esther estava sendo ameaçada, o povo dela, de morte, porque tinha sido decretado um edito, que o povo judeu era para morrer, aí sabe o que Mardoqueu falou para Esther? Você está pensando só porque Deus te colocou aí dentro do palácio, você não vai escapar? Você acha que você vai escapar da morte só porque você é a rainha? Quando descobrirem quem é você também vai entrar na matança, vai entrar no abate. Faça alguma coisa pelo povo. Esther fez o que alguém nunca tinha feito. Esther levantou um propósito de um jejum, colocou todo o povo judeu para orar, para jejuar. A Bíblia diz que eles jejuaram 3 dias, ninguém comeu e nem bebeu por 3 dias. Que coisa. Agora, pastor, a gente fica numa moleza. Eu vou falar uma coisa para você. Eu precisava de um milagre muito grande. Porque o ano passado eu me casei e eu queria uma festa. E eu não queria casa, porque eu já tinha. Eu não queria móveis, porque eu já tinha. Mas eu queria uma festa, porque isso eu nunca tive. E eu queria porque queria. Qualquer que viesse perguntar para mim assim, que você quer o quê? Se apresentou para ser padrinho mais de uns 15 casais que a gente não convidou. Eu quero ser padrinho. Eu falei, tá, tudo bem. O que você quer? Eu disse, uma festa. Só isso. Não quero muita coisa não. Eu quero a festa. E foi juntando pessoas e eu vou te dar tantozinho com dinheiro, irmãos, abençoando. Só que faltava, era a véspera do casamento e não tinha todo o dinheiro do salão. Eu já nem pegou a chave, porque não tinha o dinheiro do salão. Alguém se prontificou a abençoar e se apertou e virou um estreito danado. E eu estava ali apavorada. Só que uns dias antes, Deus ele trouxe uma missionária lá da Bahia, uma irmã muito usada, ela fica amiga do meu esposo, ficou 30 dias na minha casa, me ajudando. E ela entrou no propósito de jejum, de oração comigo. E Deus usou tremendamente aquela irmã. E eu disse, Deus, o que eu tenho que fazer para chamar a sua atenção? Porque eu preciso de milagre.
eu tinha que pagar o buffet, olha só. Aí uma irmã se levantou e disse assim: olha, eu vou te dar 4.000 para te ajudar no buffet. Eu disse amém. Só que há uma irmã que é dona de um buffet aqui na cidade, disse assim: olha, eu vou te fazer o buffet por R$6.000. Um buffet que eu fui ver com uma outra irmã que me cobrou R$8.500. A irmã disse: eu te faço por 6. Aí eu disse: bom, 4.000 já tem, falta 2. E isso na semana do casamento. Aí eu disse: Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu descendo na oração e essa missionária ajudando, e ela dizia para mim assim: Deus vai descer com providência, você pode confiar. E eu falei: Senhor, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Fui lá pro livro de Esther, falei assim: eu vou fazer um jejum de Esther. Ah, eu vou porque eu preciso do milagre. E desci, irmãos. Só que você sabe que Araçatuba é muito quente, não é? Sem água é impossível. Eu disse: Deus, eu não vou comer, eu vou tomar água, mas eu tomo água num períodos restritos, né? Tipo, né? Controlado. Mas eu vou fazer 3 dias de algo diferente, porque eu creio no milagre. Aí de repente a irmã, a mesma que me deu os 4.000 de presente, me ligou e disse assim: e aí, você conseguiu o restante? Eu disse assim: ainda não. Ela disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um restante, eu posso te arrumar, só que esse eu não posso te dar, eu vou te emprestar. Quando você puder, você vai me pagando do jeito que você puder. Só que eu disse: Deus, eu não quero ficar endividada, eu quero muito essa festa, mas eu não quero depois desse casamento ficar devendo, porque, irmãos, eu não trabalho, eu vivo da obra, entende? Eu faço meus bolos, eu vendo roupa, trabalho assim, né? Mas eu falo assim: eu não tenho um emprego fixo em determinado lugar, eu trabalho na minha casa, eu vou na casa das irmãs orar. Deus me deu esse negócio, disse: vai, porque a moeda está na boca do peixe. Então, enquanto eu faço a obra, Deus, ele tem me abençoado, né? E aí, meu esposo desempregado também, eu falei: Jesus, e aí? Aí eu falei assim para a missionária, eu falei: olha, e a irmã disse que pode emprestar. Ela disse assim: é um escape de Deus, pega o que ela está te oferecendo, porque hoje ela está dizendo que está te emprestando, mas depois do casamento ela vai dizer que não precisa você pagar, porque ela está te abençoando. Eu também posso. Levantei o jejum, já tinha levantado o jejum. Depois desse jejum, Deus levantou essa irmã me oferecendo o restante do dinheiro. Aí eu peguei. Aí logo já apareceu o restante do salão para poder pegar a chave do salão. Aí o negócio foi desenrolando, irmãs. Aí Deus ele bradou e desceu na terra. E depois do casamento, essa irmã disse assim: olha, é o seguinte, não precisa me pagar nada, é presente para vocês, não precisa me pagar. E aí eu fiquei doente com fibromialgia, e eu sentia muitas dores nos braços, minha máquina de lavar quebrou. Aí Deus ainda usou essa irmã, me deu uma máquina de lavar novinha de presente, que a irmã está acabando de pagar esse mês. Olha como Deus faz, irmãs. Se você quer ver Deus fazer coisa grande na sua vida, você tem que se levantar de uma forma diferente. Você quer ver Deus operar nessa obra? Deus está dizendo assim: levanta algo diferente, porque eu vou descer e vou falar com todo o meu povo. Aleluia. E esse povo está aqui nessa noite. Aleluia. Esther recebeu vitória. O povo ouviu Deus falar. Você acredita? Deus falava claramente lá no cume do monte, e o povo ouvia. Para encerrar, a Bíblia diz assim, ó: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina já crescendo em grande maneira. Moisés falava, Deus lhe respondia em voz alta. Olha, coisa linda. Deus nessa noite, Ele está descendo aqui nessa noite com algo especial. E Ele está chamando essas mulheres dessa igreja para algo grande. Porque por esses dias Ele vai dar uma experiência muito tremenda, pastora, para este ministério. Você pode se colocar de pé nessa noite. Pode se colocar? Aleluia. E só você que quer receber dessa experiência, só você que ouviu a palavra e tem coragem de encarar
diferenciado, então que você estenda as suas mãos em posição de receber. Porque tem coisa que é para corajoso. Aí você às vezes não consegue sozinha. O povo sozinho não ia conseguir. Por isso Deus levantou Moisés. Por isso Deus está falando nessa igreja hoje, com a liderança da igreja, porque o louvor foi bem claro, né? É melhor ser menino e te ouvir do que ser sacerdote rejeitado. Deus está falando com toda essa igreja, porque através da sacerdotisa, não sei se existe essa palavra, ou da sacerdote da casa, Deus vai te impulsionar a fazer algo diferenciado. E o nome do Senhor vai ser grandemente glorificado na tua vida. E eu vou orar. O Senhor vai te marcar com uma grande vitória aqui hoje. Um chamado muito grande. Acredita. Deus, Ele é fiel. Irmã, antes de eu orar, a irmã que está de vestido jeans, você, irmã, sabe o que Deus me mostra, irmã? Você na frente de um grupo de mulheres, sabe? Deus está dizendo assim, desce depressa, porque o que Ele vai fazer na tua vida e aonde Ele vai te colocar, é necessário que tu desça depressa, irmã. Está entendendo? Ele tem umas pessoas para colocar na tua mão e Ele conta contigo. Então se levanta, põe-te em pé, porque o Senhor quer falar contigo. Está entendendo, querido? Levanta, sai do movimento tartaruga, porque tem coisas que a gente tem que acelerar o passo. A gente quer ver Deus nos usar, a gente tem desejo de ser usado, mas a gente muitas vezes está dormindo no porão. Deus está dizendo assim que Ele está sacudindo o porão para te empurrar. Essas coisinhas que andam acontecendo aí, esse vento que tem se levantado, é Deus te empurrando para o projeto. E Ele está dizendo assim, vem rápido, vem depressa. Quanto mais rápido você se levantar e acelerar o processo, mais rápido também você vai ver esse mar se abaixar, essa onda abaixar, esse vento acalmar e uma vitória descer sobre a tua casa. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra ela foi ministrada neste lugar. Meu Deus, confirma ela, Senhor, com vitória sobre essa igreja. Que não venha ser de mim, Pai, essa palavra, mas que ela seja confirmada na vida de cada irmã aqui nessa noite. Ajuda a pastora, Senhor, ajuda ela. Ministra no coração da Tua filha aquilo que o Senhor quer fazer através da vida dela para com este povo, porque o Senhor, meu Deus querido, tem um tempo novo, Senhor, para a vida dela, para essa obra, e essa obra ela vai andar. Meu Deus, tem pessoas, Senhor, criticando, tem pessoas falando de coisas que não sabem, mas o Senhor vai fechar a boca de cada um, e o Senhor vai mostrar que o Senhor nunca saiu do arraial, o Senhor sempre esteve no centro do arraial, porque a obra ela é do Senhor, não é do homem, e as experiências, mesmo que elas são ruins, Senhor, é o Senhor que dá. Então, Senhor, essas mulheres que estão com as mãos estendidas, mulheres corajosas, mulheres guerreiras, que têm coragem de enfrentar, Senhor Jesus querido, o gigante, para poder, Senhor, ouvir o Senhor falar. Meu Deus, marca elas hoje com algo diferente da parte do Senhor, e que elas possam te ouvir de uma maneira, Senhor, sobrenatural. Dê experiências na madrugada, dê experiências pela manhã, dê experiências no anoitecer, que elas possam andar pela rua ouvindo a voz do Senhor, que elas possam, Senhor, estar lavando louça ouvindo o Senhor falar, que elas possam, Senhor, estar limpando a casa e ouvindo o Senhor falar, porque o Senhor vai se revelar, e eu tenho certeza, Pai, que essas mulheres não serão mais a mesma, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. E sair daqui, querida, com posse de vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade, louvo a Deus pelo convite, pastora. Obrigada, viu? Mais uma vez, né? E irmãos, eu falo, Deus, tem misericórdia.